Bom dia, pessoal. Prazer estar de volta aqui. Já passou um ano, né? E eu sou admiradora dessa iniciativa, liderada aí pelo Valdo, pela Sônia. Então, é muito bom a gente ter mais a oportunidade desse encontro. E, enfim, fiquei feliz do Valdo ter falado comigo, acho que foi ontem, anteontem, e aí sábado de manhã está tranquilo para poder acontecer. Na verdade, o texto que o Valdo menciona, ele foi inspirado totalmente nesse livrinho aqui, Uma Breve História das Mentiras Fascistas, que foi lançado, né, aqui pela editora Vestígio, de um historiador argentino, mas que mora na Inglaterra, é professor na Inglaterra, se não me engano, Federico Finkelstein. E ele é muito interessante esse livro, porque ele traz a seguinte premissa, né, de que as pessoas que falam, esse pessoal, né, que está agora no poder em vários países, né, da extrema-direita, ele chama de direita populista, eu que estou chamando de extrema-direita, inventam mentiras e são mentiras e acaba por aí. Ele diz que isso é preguiça intelectual, né, a gente tem que entender o comportamento social que essas narrativas produzem, né? E o evento histórico do fascismo traz muitas referências importantes para a gente poder entender o que hoje a gente vive, né? Porque durante o fascismo não só os líderes mentiam, como milhões de pessoas no mundo inteiro acreditaram e se comportaram, independente se acreditavam ou não acreditavam, se comportaram de acordo com o que os líderes propunham, né, e possibilitaram que o fascismo acontecesse como uma experiência mundial em todos os continentes, né? E isso já foi profundamente analisado pelo Freud, né, no Mal-Estar na Civilização, por o Borges, né, Jorge Luiz Borges na Argentina, temos aqui o pessoal da Argentina, né? Pensadores da época e depois, né, já fizeram análises profundas sobre o fascismo que a gente deve retomar e também contextualizar, mas que trazem referências que a gente pode ajudar a pensar o contexto atual, né? E aí a primeira aspecto que a gente tem que compreender é que nem todas as coisas que os fascistas falam são mentira, os líderes fascistas falam são mentiras para eles mesmos, eles acreditam em várias das coisas que eles falam, né? Então, o Hitler realmente acreditava que os judeus eram uma raça inferior, né? E hoje, as falas machistas, fascistas, racistas, LGBTfóbicas, que colocam a doutrina cristã como, por exemplo, superior às tradições indígenas, eles acreditam nisso, no que eles falam, né? Então, para eles, isso é verdade. Então, para eles, mentira é tudo que desmente essa teoria racista do universo. Portanto, a importância deles combaterem o que eles chamam de mentira, que é o que vem da ciência e da educação, né? A ciência e a educação que combatem essa teoria racista são mentirosas do ponto de vista deles, né? Esse é o ponto de vista dos que falam, mas dos que seguem, né, o comportamento dos que seguem, eles seguem um líder. E a questão da propaganda fascista é que o líder ele sabe falar a língua do povo. E essa identidade entre o líder e o povo é que confirma que o líder sabe a verdade. Então, os que o seguem, seguem o que o líder falar, eles não necessariamente vão estar buscando comprovações de que o que o líder fala é verdade, porque o que importa é a identidade que eles têm com o líder e a vontade que eles têm de seguir um líder, sem ficar muito questionando se é verdade ou não é verdade o que ele fala. Então, de alguma forma, e é disso que o Freud já falou, eles acessam um inconsciente de vontade de seguir um líder e também acessam um inconsciente de destruição, porque a agenda fascista ela necessita da destruição para comprovar a sua verdade, né? Então,
o nazismo comprovou, fez acontecer o que a teoria nazista dizia sobre os judeus, que eles eram nojentos, que eles eram contagiosos, né? Então, colocar os judeus nessas situações, nos campos de concentração, fez com que eles se tornassem isso mesmo, né? Então, a agenda da destruição ela é muito importante para comprovar a verdade do ponto de vista fascista, né? Então, se a gente pensar hoje, por exemplo, toda a agenda da destruição das terras indígenas, colocar os indígenas nas marginais, nas beiras de estrada, esmolando, por exemplo, confirma que os índios são inferiores mesmo e que eles precisam progredir para chegar na nossa tecnologia, na nossa verdade, na nossa forma de vida, para que aí sim eles possam superar esse atraso que eles vivem, né? Então, a agenda da destruição ela é importante para confirmar a mentira fascista. E o último ponto que acho importante para a gente entender assim, que o que eu estou falando fascismo aqui, ele faz uma diferença entre fascismo e o que ele chama de direita populista, e eu digo extrema-direita, que essa extrema-direita populista ainda depende das eleições. Os fascistas destruíram todo o sistema eleitoral e democrático institucional e se perpetuaram no poder enquanto puderam. A direita populista ainda não fez isso, e é o que o diferencia. Eles precisam ganhar as eleições. Se eles ganham as eleições, eles confirmam que o líder realmente tem uma identidade total com o povo. Eles precisam dessa confirmação. Agora, isso é o momento que a gente está vivendo hoje, 2022. O que a história muito recente tem mostrado é que, quando eles perdem as eleições, eles tentam deslegitimar o processo e aí se igualar, né, de fato, ao fascismo como episódio histórico que a gente viveu. Então, com essa visão geral, eu tirei ali algumas possibilidades um roteiro do que a gente deveria fazer para enfrentar isso, né? O primeiro aspecto é a gente difundir muito os fatos, as histórias, os dados que evidenciam as mentiras, né? Não porque aqueles que seguem os líderes vão mudar de ideia, né? Mas aqueles que seguem os líderes aqui no Brasil, os bolsonaristas, a gente já viu, chegam no máximo a 30% da população. Eles não vão mudar de ideia, não adianta muito a gente ficar insistindo com eles e não vale a pena perder tempo com eles. Mas a gente precisa disseminar os dados, as verdades, os fatos, né, para os outros 70% mesmo. Não aconteceu o que aconteceu em 2018, nessa profusão de narrativas, eles acabarem vencendo e chegando a uma maioria, né? Então, a gente também deve difundir muito a partir das redes sociais, das informações, difundir as informações e criar espaços educativos como este, como muitos outros. A educação, de fato, ela é fundamental. E aí, eu fui atrás daquela fala da Damares, né, quando ela falou, a gente abriu mão da educação e deixou os cientistas ocuparem, e a gente deixou os cientistas ocuparem a ciência, ela diz assim, né? E a gente perdeu espaço. Então, a gente tem que garantir o espaço da educação para a ciência, né? Disputar mesmo e criar novos e muitas oportunidades educativas sempre, porque é isso mesmo que vai fazer com que os 70% não caiam nas mentiras fascistas, né? Então, basicamente, por fim, a última coisa que é super importante é a agenda da destruição. A gente tem que combater com ações orientadas pelo bem comum, pela empatia, pela sensibilidade em relação ao mundo, então, em todos os campos, né? Em todos os campos, não é só no campo educacional, mas a gente multiplicar as ações positivas em relação, né, ao bem comum, para que a agenda da destruição fique cada vez mais limitada, né? Aí, só para fechar, eu soube,
na semana passada que, por exemplo, o MST está com uma campanha nacional de plantio de árvores, né? Isso é muito importante. São ações desse tipo, lideradas pelo maior movimento popular do mundo, né? Num país gigante como o Brasil, que pode trazer para todas as pessoas uma experiência, pode parecer uma experiência pequena, né? Essa de um plantio de uma árvore, mas que traz esse sentido do coletivo, esse sentido de que a gente pode fazer alguma coisa positiva pelo mundo, que a gente tem um impacto se a gente se junta e constrói uma ação comum, né? Então, acho que esse era o roteiro, Valdo. Agora eu fico aqui para a conversa. Tá. Veja um destaque que você coloca, e eu te provocaria nisso e abriria para as pessoas também ir perguntando para você. Você está dizendo assim, nessa lógica, que não adianta nós perder tempo com os 30%. Nós temos que impedir que ele cresça. Mas esse 30% está se armando. Tem um processo de armamento deles, e com 30% você causa um estrago muito grande, né? Nós temos, está aumentando né, a violência, está aumentando os episódios em todas as frentes, que são episódios que a gente diz desumanos, né? E não basta só nós não possibilitar, né, ou fazer ações que impeçam esse 30% que não nos escutam, porque eles vão seguir o líder, né? Que o líder é a verdade para eles, mas tem que fazer mais do que isso, né? É um processo de democracia quase que radical, que precisa ser defendido para que nós consigamos, pela democracia, segurar os 30%, ou até, né, que ele não se amplie. Como é que você vê isso, Helena? Não, sem dúvida, e até eu acho que em alguns momentos a gente sempre tem aquele dilema clássico da democracia, né, que a gente estuda em ciência política, que é até que ponto a democracia pode ser tolerante com os intolerantes. E eu acho que o contexto que a gente vive deixa muito claro, tem que deixar muito claro, que é nenhuma tolerância aos intolerantes, é zero tolerância aos intolerantes. Então, eu vejo que, às vezes, por exemplo, com a questão da chamada cultura do cancelamento, tem gente que às vezes fica com dúvida, mas é linchamento virtual, mas não sei o quê, a pessoa não se reduz àquilo que ela fez. A gente não pode titubear em relação a isso. A cultura do cancelamento ela é muito importante para evitar que os 30% cheguem à maioria, como já chegaram em 2018, né? Então, é isso, não tem que ter nenhuma tolerância ao apresentador que fez um comentário, mas o nazismo deveria poder se organizar como partido político, ou mulher pobre é mulher fácil. Não há que dar espaço absolutamente nenhum a esse tipo de fala, né? Eles tentam por todas as brechas e a gente tem que estancar todas elas, né? Produzir muitas narrativas e outros fatos e outras experiências, mas também bloquear essas, né? É muito importante também notar, né, o quanto essa visão de mundo que você define, né, como extrema-direita, como fascista, ou os diferentes autores que você usa, olhar que eles fazem, aqui no Brasil, dois fenômenos bem importantes que estão nessa tua fala, né, mas que é o ataque fortíssimo ao Supremo, mesmo que o Supremo tenha todos
as contradições que cada ministro do Supremo apresenta, né? Mas ele é um órgão máximo, né, do equilíbrio da democracia, que ele julga. Então, agora eles estão num ataque ferrado em cima de alguns dos ministros que têm, vamos dizer, o caso da tornozeleira essa semana, né, do Alexandre de Moraes, que insistindo, o caso do... Qualquer ação de um ministro do Supremo que, ao menos, destaque para ser analisado as ações ligadas a essa turma do governo atual, eles não rebatem a ação em si, eles atacam o órgão, né? Então, isso fica evidente. E a segunda grande fato que se nota é o processo contínuo de desacreditar as urnas, o sistema eleitoral, né? Quer dizer, foram eleitos por esse sistema e eles não importa, não cessa aquilo, as redes deles continuam dizendo que a eleição é uma fraude, que a urna eletrônica é uma fraude, quer dizer, o descrédito e tal. Então, esses fatos são contínuos, eles não adianta como é que você responde isso, eles continuam atacando esses pontos. E esses pontos são da agenda, pontos importantíssimos, né, para eles, que está descrito lá primeiro nas guerras híbridas, né? Agora também tem um arranjo novo que vai sendo descrito, que são as guerras cognitivas, né? Que esse mundo está trazendo. Então, pessoal, vocês podem se inscrever para pôr questões para a Helena, mas eu deporia para provocar até esse público que está quieto aí com frio, como é que você destaca essa coisa, o ataque aos ministros e o ataque às urnas, ele está na mesma agenda, né? Aldo, só um pouquinho. Tem uma pergunta da Bruna no chat, eu não sei se ela consegue falar ou se ela quer que leia. Tá. Eu não consigo ler, então eu vou passar a Susan, se você se dispor, você vai fazer isso, pedir se a pessoa quer destacar. É a Bruna. Mas eu não consigo ver aqui na minha tela. Tá. Eu estou cuidando das inscrições, tem o Mengarelli e depois a Sônia, mas se você puder, deixa na sequência, se ela quiser falar, daí você destaca ela, senão você lê para a Helena. E daí a gente já põe junto para a Helena comentar o que o Mengarelli vai trazer aí. Vamos ver, Mengarelli. Bom dia, Helena. Bom dia a todo mundo. Estão me escutando? Estamos. Eu fiquei curioso de entender um pouquinho do que a Helena pensa sobre o processo de escolarização também, como essa ferramenta de manipulação também do pensamento humano, né? E eu vejo esse movimento da BNCC, e mais especificamente, que é o meu trato cotidiano aqui, que venho discutindo bastante a questão da BNC formação, né, e o que essa resolução significa, até mesmo numa perspectiva constitucional, né, e eu queria entender como que a Helena está enxergando esse movimento, que é um movimento também desse atual governo, de construção de uma universalização da educação, né, porque quando a gente faz uma comparação entre o ensino público e privado, que é, eu acho que o grande cheque da questão aí, né, a perversidade desse discurso da BNCC, ela está justamente aí, porque a gente entendendo como se dá o ensino público, a gente vai percebendo que o que vai haver nesse processo é um cerceamento do pensamento crítico, né, as ciências humanas cada vez mais longe da escola, e queria entender como é que a gente pode lutar contra isso, né? Porque eu vejo aí as grandes organizações e fóruns de educadores do país se posicionando contrária a 0219, que trabalha justamente
a formação docente na perspectiva da BNCC, e o que seria traumático, né? E que, de uma certa forma, colocaria vigente esse plano aí de reduzir a potencialidade da escolarização, principalmente para as classes mais pobres, né? Que são dependentes da educação pública. Queria escutar um pouquinho a Helena nesse sentido, porque eu acho que ela tem, com certeza, muita coisa a dizer sobre a BNCC e a BNC Formação, nessa perspectiva. Quem de vocês for falar, pode falar um pouquinho, pode dizer de onde está falando, porque a Helena não conhece todos ou não recorda, né? No caso, quem falou, Helena, é o Mengarelli, ele é professor no Litoral, coordena o curso de licenciatura em Geografia. E daí, depois que a Helena responder, a Susan lê, que eu acho que tem outras perguntas lá, as perguntas que estão lá. E eu, então, passo para a Helena, mas cada um que for falar a partir de agora, quiser fazer uma apresentação, dizer de onde vem, fica à vontade para isso, para a Helena situar um pouquinho. E, Helena, aproveite nessa resposta, que eu acho que eu te apresentei muito simplificadamente, a pergunta do Rodrigo, te possibilita você dizer também do teu trabalho no Conselho de Educação, né? Tá sem o... Pronto. Tem mais gente de mão levantada, gente. Você prefere que eles já falem também? Acho que pode ser todo mundo falar primeiro. Tá, Pode então, ser. Sônia, se você quiser, você vai anotando então, Helena, é isso? Estou anotando, é. Também, se as pessoas quiserem comentar umas das outras, também ficam à vontade. Tá bom, tá ótimo, então. Então, passo para a Sônia e depois a Susan Lei, depois passo para o Leonardo e para a Ivone, tá? Bom dia, Helena, bem-vinda. Semana que vem a gente está junto, presencialmente, depois de 2 anos a gente consegue se ver, né? Tem uma coisa que tem me tomado bastante a atenção nesse período que inicia agora, que é uma campanha, nós vamos ter uma campanha dura, né? Acho que vamos ter uma campanha de grande aprendizado. Nós já aprendemos muito em 2018 o que não fazer, espero que a gente relembre isso agora, né? Em termos de campanha eleitoral, e que é a ação do indivíduo, tá? Não é a ação coletiva, que eu acho que nós estamos, nesse momento, muito fragmentados, deveríamos estar mais próximos em termos de realmente ter uma aliança de vários movimentos, de várias... Nós estamos tentando isso, iniciando dentro da CONANI algumas alianças, para que a gente chegue, durante essa campanha, a enraizar o conceito de educação que queremos, e fazer isso chegar lá. Eu concordo plenamente com você sobre nós termos essa iniciativa de mostrar números, mostrar fatos, né? E não tentar reverter os 30%, mas fazer com que eles enxerguem um ponto de diálogo, né? O que é difícil, porque as bases desse diálogo são muito diferentes. Mas também trabalhar com os outros 70%, porque nós temos muita gente aí pelo meio do caminho, né? Na minha sensação, nós vamos para o segundo turno, e aí vai ser ainda mais complicado, porque se a gente não conseguir essa unidade, um pouco dessa unidade. Então, eu queria falar sobre as ações dos indivíduos nas redes sociais. Eu tenho visto muito, Helena, que a gente é pautado nas redes sociais. Na maior parte das redes sociais, você vê críticas ao governo, memes, e tudo que acontece com o que o governo faz, a gente divulga, dissemina rapidamente, e eu não sei como é que nós faríamos, principalmente com os jovens,
A minha questão é essa, o pessoal do ensino médio, como é que nós chegaríamos neles, nas redes sociais que eles frequentam, com informações e mensagens coletivas, positivas, daquilo, com uma discussão real sobre a educação que queremos, né? Eu tenho ficado muito preocupada das redes sociais estarem só com essa disseminação, sabe? Hoje Bolsonaro falou isso sobre lá no seu cercadinho, aí todo mundo dissemina, você viu, falou isso, falou aquilo, mas nós não estamos efetivamente falando do nosso ponto de vista, da nossa concepção de educação, daquilo que nós queremos, e também não estamos discutindo efetivamente isso na raiz do país, né? Assim, com os educadores nas escolas, com os secretários de educação, com os alunos, principalmente com aqueles que votam pela primeira vez e aqueles ou que vão votar agora, né, na segunda vez de eleição. Então, eu queria ouvir você um pouco sobre isso, sobre a ação do indivíduo. O que é que nós podemos fazer como indivíduos nas redes sociais, né, e não ficar nessa propaganda gratuita do governo. O Léo explicou que o que ele ia falar já está atendido, então ele tirou a palavra. Nós temos 2 inscritos com a mão, que é a Ivone e o Helder. Aí eu passo para a Susan ler também a coisa lá, e a palavra volta para a Helena, para não acumular muita coisa da fala, daí a gente continua abrindo para as pessoas. Então, Ivone, se você quiser falar agora, fique à vontade. Bom dia a todos, todas, todas. Bom dia, Helena, um prazer estar contigo mais uma vez. Eu acho que eu vou ali mais pela fala do Rodrigo, só para complementar a fala do Rodrigo, quando ele provoca ali a questão da BNCC. Nós estamos, hoje, nós professores da educação, principalmente com o ensino médio, estamos com um problema muito grande e literalmente cometendo um crime para com os nossos estudantes. Porque nós estamos com uma disciplina que permeia os 3 anos do ensino médio, que é chamado Projeto de Vida. O nome é lindo, né? Os professores que estão aqui, que trabalham com o ensino médio, conhecem, mas quando a gente pega a grade pronta e o professor é obrigado a trabalhar com aquela grade, nada mais é com a manipulação do jovem, fazendo com que esse jovem simplesmente pense no seu futuro profissional, que não é mal, mas investe ele ser aquele que diz sim para o chefe, investe na competitividade do estudante, nessa maneira dele encarar, né, sempre instigando a competição com o seu próximo, e não a formação integral desse aluno, não a perspectiva do trabalho da coletividade, sim. Cada vez mais esse projeto de vida, ele trabalha uma grade individualista, né, fazendo com que o aluno pense no individual e na competitividade. Isso permeia os 3 anos do ensino médio, aí, então nós estamos formando realmente jovens para um mercado de trabalho altamente competitivo, né, onde ele tem que se virar e a culpa é dele, né, se ele não correr atrás, se ele não for um empreendedor, se ele não tiver essa capacidade de competição, mesmo até olhando assim de uma maneira fortemente acirrada. Isso me preocupa muito. Eu comecei a fazer um curso de formação desse projeto de vida para ver o que eu poderia, né, contribuir, se eu conseguiria pegar o ano que vem, e cada vez mais eu me frustro quando eu vejo, nossa, a manipulação desse jovem, né, projetos de vida de programação de computador, também tem um outro curso lá, que vem as coisas prontas e nenhum professor trabalhar de forma decente pode, porque não, às vezes não tem nem o recurso dentro da sala de aula. E o esvaziamento dos conteúdos, o Helder é professor de física, eu sou professora de biologia, não sei se tem professores de química aqui, mas a grande áreas da ciência da natureza, os livros que nós estamos estudando, não abarca
os conteúdos de biologia de uma forma bacana, né, Léo? Assim, está tudo misturado dentro de 6 livros, alunos abandonam, e eu também não quero nem olhar esses livros, porque não tem nem o conteúdo de biologia que eu possa trabalhar de uma forma decente, né? Ai, mas, Ivone, você é conteudista? Não que eu seja, mas o mínimo que se eu garantir que eu vou trabalhar com a disciplina de biologia, eu tenho de garantir o mínimo de conhecimento desse aluno de biologia. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, né? Para garantir com que esse aluno tenha o mínimo de conhecimentos gerais de biologia. Então, o ensino médio ele está passando por um processo bem difícil. Olha, vai ser um desafio voltar. Além do que a gente está passando por todos esses desafios de uma volta da pandemia, e esses jovens estão assim totalmente perdidos. A gente nunca passou por um período tão difícil de trabalho quanto este de trabalhar com o ensino médio. Está bem difícil mesmo, assim, sabe? Os alunos não querem mais nos ouvir, não querem mais que a gente fale sobre as perspectivas de vida dele, assim, eles têm vergonha de si próprios, do seu próprio corpo, vão para fazer o social na escola, é um momento bem difícil, assim, sui generis, eu falo assim, nunca vi os professores tão cansados e, ao mesmo tempo, fazendo tanta coisa errada. Então, assim, bem difícil mesmo. Então, qual a perspectiva de mudança? O que a gente pode, enquanto educador, nessa perspectiva de futuro próximo aí, tá fazendo? E uma outra coisa que eu queria que você comentasse, Helena, é a questão da religião, que está pegando muito, a gente está vendo em todos os setores, a Igreja Universal montando o exército de Deus e se armando, como o Valdo disse. A gente sabe que tanto a Igreja Católica quanto as evangélicas estão enfiando pés pelas mãos aí e comprando esse discurso fascista. Eu tenho sobrinhos pastores, assim, e eles divulgam essas ideias fascistas nas suas igrejas, e isso, assim, a gente sabe que a grande maioria hoje do Brasil já não é mais católico, já deixou de ser um país católico, aí nós temos mais de 50% da população evangélicos, e esses evangélicos fundamentalistas, principalmente, eles compram muito a ideia fascista, e isso me preocupa bastante, porque nós estamos montando a violência em cima da religião. Eu queria saber o seu ponto de vista sobre isso, Helena. Obrigada. Então, a Ivone se apresentou em parte, só faltou dizer de onde que ela é. Ela é da região metropolitana de Curitiba, e professora, falou, né, professora de biologia da carreira do Estado. Caríssimo Helder. Pronto, abri. Estão me ouvindo? Bom dia para todo mundo. Bom dia, Helena. Sou Helder, Curitiba, sou físico, estou no Estado. Tanto o Rodrigo quanto a Sônia e Ivone falaram algo interessante. Ivone, em relação ao livro, você é muito gentil chamar aquilo de livro, tá? É só um esboço de uma opinião. Sônia, em relação aos jovens, eu acho que daí cabe na minha pergunta para a Helena, eu concordo que o fascismo realmente cria alguém carismático, mas, do meu ponto de vista, o que tem funcionado é por mostrar para os nossos alunos que nós somos mais sedutores. Nosso conhecimento, nossos fatores é muito mais sedutor do que a deles, que toda aquela coisa fechada. Então, a aula é sedutora, eu tenho anotado isso, que tem conquistado os alunos exatamente esse detalhe da sedução. A tua aula é tão sedutora assim? Eu acho ela horrível. Tenho críticas à minha aula eternamente, eu sempre tenho. Olho, saio do quadro, eu assim, não ficou bom, não está bom, tem que melhorar. Mas eles gostam. O fato é esse, acabou se tornando uma aula sedutora. Eu sou um católico umbandista, tá? Tem uma formação católica, mas tem uma família de umbandista, então eu vivo nas duas religiões. Isso gera conflito? Não, ao contrário, isso seduz. Acho que tudo na nossa seduz, no físico seduz. Eu consigo permear quase todas as disciplinas, eu vejo física em tudo, então flui, simplesmente flui. Literalmente, aí eu brinco com meus alunos, antes de aula e abaixo o santo, você faz a pergunta e eu respondo, mas a sedução acho que tem funcionado melhor. Eles têm percebido que o conhecimento, a verdade, não as fake news, é muito mais sedutora. Ela é sedutora. O meu é que eles não têm acesso a isso. Estão tão presos no celular que eles não têm acesso a essa sedução. Eles têm acesso a um monte de retóricas que são agradáveis, tá? Mas não são sedutores, apenas chamam a atenção.
Na hora que você nota que você chama atenção, que você é muito mais sedutor, que o conhecimento é sedutor, que ele realmente leva vocês a lugares que vocês não acreditam, que você pode fazer coisas que vocês acham que não podem, que tudo aquilo que vocês veem na internet não tá longe de vocês, vocês são melhores do que aquilo. Esse diálogo de autoconfiança com eles é sedutor? É. Do meu ponto de vista, a pergunta é essa: nós não temos que trabalhar mais a ideia de sermos mais sedutores. Tá? A rede está lá, realmente, está toda aberta. Mas nós somos bem melhores que nós. A nossa retórica é melhor. A nossa retórica tem conteúdo. É essa a diferença, é só essa a diferença. Conteúdo e um bom conteúdo. Eles gostam do meu conteúdo? Gostam. Eles adoram discutir tudo, mas é tudo mesmo. Ah, mas não é minha área. Não, é tudo minha área. É isso que é legal. A hora que você mostra para ele que não existe física, que não existe biologia, que não existe sociologia, é uma coisa só. Está tudo junto. Literalmente está tudo junto. Tudo se complementa, tudo se seduz. Isso funciona. Então, a pergunta básica é essa: a gente não tem que trabalhar nesse sentido. Eles mudam de ideia, porque a cabeça muda. Eu tenho aluno que era um bolsonarista nato, tá? Chegou uma hora e falou assim: você me seduziu. Você... Ainda por cima, bolsonarista é totalmente irreligioso, tá? Você é do diabo, não tem outra explicação para isso. Você é o próprio Satã que me seduziu. Eu falei: sou. Se você me vê desse ponto de vista, eu sou. Eu tenho uma camiseta escrito 666 atrás que os alunos me deram de presente, tá? E ainda por cima eu uso essa camiseta, escrito física embaixo. Eles falaram: não, sou, então eu sou. Me diga um argumento meu que esteja errado. Não tem. Esse é o problema. Eu falei: não. Me dê um argumento teu que esteja certo. Ah, eu ouvi falar. Não. Eu quero um argumento teu, não o que você ouviu falar. E esse diálogo tem funcionado. Eu concordo com a Ivone, com a Sônia, que tem a Ivone também, está sofrendo muito com o ensino médio. Eles são mais facilmente manipuláveis, totalmente manipuláveis, é uma massa de manobra muito grande. É facilmente você seduz, se manda para onde você quiser. E eu acho que, de repente, vale a pena a gente investir nessa ideia. Mostrar que o conhecimento é sedutor. Ele é sedutor. Todos nós estamos aqui exatamente atrás de conhecimento. Ele seduz, a gente não larga. Ele é totalmente viciante. Se a gente conseguir viciar o nosso aluno exatamente nesse contexto, eu acho que a coisa muda. Tá ótimo, Helder. Vamos, Samira, você fica para a rodada seguinte, só fechar com a Susan, lendo as perguntas que estão lá no chat, porque eu acho que já acumulou bastante coisa aí, Susan. Saúde, bom. É o chimarrão, Helder, me engasguei com a erva. A gente fala, tomando chimarrão é complicado. Vai lá, Susan. Bom dia a todos e todas, e é uma satisfação revê-la, Helena. Eu acho que já foi contemplado um tanto das questões, mas eu gostaria de dar essa vertente de que, por exemplo, a pergunta da Bruna diz de uma realidade de quem é uma pessoa militante na sua comunidade na questão das mulheres. E a da Silvia também coloca um pouco isso. Nós temos nos ocupado de uma educação que tenha significado, que tenha vínculos, que a gente consiga alimentar o diálogo. Então, eu vou ler literalmente o que elas escreveram. A Bruna é de Matinhos, e ela diz o seguinte: queria saber qual o tipo de linguagem usar para poder conversar sobre esse assunto da política, para que a gente consiga ter conversas saudáveis e que consigam atingir os objetivos de não deixar esses 30% crescerem e que não causem afastamento. Na sequência, da Silvia é mais ou menos na mesma direção. Deixa eu conseguir baixar aqui. Helena, tenho uma dúvida e peço desculpas se eu estiver falando uma grande besteira, pois eu sei que essa intolerância que você falou se refere a um nível de maior violência e radicalismo. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre a seguinte questão. Quando temos zero tolerância com os intolerantes, não estamos mais perpetuando o ódio e a separação em vez de buscar a unificação? Eu acho que é mais ou menos isso, para deixar registrado essas perguntas que estão aí no chat. Obrigado, Susan. Voltamos, então, para
para Helena e depois abrimos a nova rodada já com a Samira. Helena. Tá, joia. Gente, Conseguiu. questões... É quase uma fala inteira. Cada vez que abre, faz umas lá. São questões super importantes, profundas, né? Eu não tenho nem ambição de tratar, responder, né, as questões, porque acho que são questões que nos convocam a todos nós a pensar e construir juntos as possibilidades, né? Eu vou dialogar um pouquinho com os temas que vieram aqui. E aí eu vou começar com essa questão que a Silvia colocou, né, que não é besteira de forma nenhuma, é um dilema da democracia e da ciência política, portanto, não é uma besteira, é alguma coisa que nós estamos há século nos debatendo com ela, né? O zero de tolerância não leva à intolerância, e eu vou dialogar com o que disse o Valdo, né, que colocou aqui a questão das ações deles contra o Supremo, contra as eleições, né? E aí dizer assim, eu acho que tem, às vezes, quando a gente está do outro lado da história, a gente se coloca no limite para entender a situação melhor, né? Então, eu vou trazer aqui um momento muito sensível da nossa história super recente, que foi, por exemplo, quando o Lula foi condenado à prisão, né? Naquele momento, houve manifestações de várias pessoas, organizações, políticos, né, senadores, convocando as pessoas a irem às ruas, impedir a prisão do Lula. Em que pese o fato de que essa prisão era absolutamente enviesada, né, resultado, né, o mandato de prisão era resultado de um processo absolutamente viciado, enviesado, errado, que se comprovou, né, claramente, já era óbvio, mas precisou se comprovar judicialmente de que era totalmente enviesado, portanto, a prisão era injusta. Colocar no limite isso, vamos desobedecer à ordem do STF, é um risco muito grande. Uma vez que você faça isso, que você abra esse precedente, que um senador da República convoque o povo a abrir esse precedente de desobedecer o STF, você abre uma porteira na onde entram essas aberrações que a gente vê hoje em dia, né? Então, naquele momento, foi muito importante que o próprio Lula tenha dito, não, nós vamos obedecer o que o STF está determinando, e que a maioria tenha não aceitado esta convocação. Ainda que as razões do que a maioria não tenha aceitado a convocação, a gente não sabe quais são, mas foi importante isso, porque não sei para onde que teria, não sei se poderia ser pior do que o que aconteceu de 2018, mas talvez pudesse. O fato é que a gente tem que ter clareza de que fortalecer as instituições democráticas, o STF, as urnas, as eleições devidamente reguladas, é fundamental para que a ordem institucional minimamente se mantenha, né? Então, a gente, com essas clarezas, eu acho que a gente vai entendendo o que a gente tem que ter zero tolerância e o que a gente tem que abrir para o diálogo e buscar a convergência possível, né? Então, quando eu digo assim, zero tolerância para discursos de ódio nas redes sociais, é porque eles não podem ter espaço. Não é possível que as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, todos nós, ouçamos propaganda nazista, como se isso fosse normal, como se isso não afetasse a vida de milhões de pessoas, ou falas de racistas, ou discurso de ódio. Não pode ter espaço para isso, né? Eu acho que quando a gente não dá espaço para isso, a gente não está cerceando possibilidades de diálogo, a gente está colocando limites para o ódio, e colocar limite para o ódio é fundamental para que a vida em sociedade e a democracia floresçam. E aí eu vou comentar o que o Helder trouxe, né, que nós somos mais sedutores, sem dúvida, exatamente, né, isso está lá no mal-estar da civilização do Freud, né?
Existe uma pulsão de morte, mas existe uma pulsão de vida. E a pulsão de vida, ela é mais sedutora do que a pulsão de morte, para a maioria das pessoas. E é nela que a gente tem que se apegar. Nós somos mais sedutores, não só porque nós temos fatos concretos, dados, né, consistência no que falamos, mas também porque a gente não pode deixar de fazer isso, a gente promove o bem comum, a gente promove o amor, a gente promove a vida, e isso é mais sedutor para a maioria das pessoas do que a pulsão de morte, a agenda da destruição, que é a agenda do outro lado, né? Então, eu acho que a gente também tem essa referência para a gente se apegar. Eu vou falar um pouquinho aqui do... aí a Sônia colocou aqui a questão, né? Nós nas redes sociais, né? Como é que a gente chega... a Sônia colocou, né? Como é que a gente chega nas redes sociais que os jovens frequentam com a nossa perspectiva da educação que queremos, né? Educação transformadora. Então, eu queria chamar a atenção para a gente também olhar para o que os jovens fazem, o que os jovens estão fazendo. É claro que os jovens, existem uma multiplicidade de jovens, né? Assim como multiplicidade de adultos, multiplicidade de grupos sociais, divisões, etc. Então, entre os jovens, quem são aqueles que estão promovendo e falando dessa perspectiva que a gente está falando, de uma educação transformadora, que estão fazendo projetos, iniciativas que empoderam os outros jovens, que trazem, que criam oportunidades de mais jovens se manifestarem, se colocarem, se empoderarem, né, na palavra que se fala hoje. E eu não estou falando dos influenciadores, né, do pessoal, né, que já tem uma boa cabeça, lábio, fala, e que bom que eles estão aí, são excelentes, mas eu estou falando da meninada mesmo, sabe? Eu vejo coisas nas redes sociais, no Instagram, menina de 12, 13 anos, de gordinha, que mostra, que faz a dancinha do TikTok, falando como ela é linda e como ela se acha linda, e eu fico me lembrando, se eu, aos 12, 13 anos, que era uma menina gordinha, tivesse, naquela época, o Instagram, e eu pudesse ver meninas assim, a minha adolescência teria sido muito mais fácil, eu teria chegado mais rápido a uma visão de um mundo que na verdade, nos coloca numa forma muito mais potente do que a gente normalmente acredita que é, né? Então, tem muitas iniciativas dessas que os meninos e as meninas estão fazendo nas redes sociais, e eu acho que a gente tem um pouco também que seguir eles, seguir, acompanhar e aprender com eles como é que faz essas coisas e ver com quem eles estão falando, empoderar eles para que eles falem com mais pessoas. A gente tem que se misturar mais também com os jovens, né? Esses espaços nossos, embora aqui a gente tenha gente de várias idades, mas não sei se tem gente com menos de 25, né? E a gente precisava ter gente com menos de 20 junto, porque a gente precisa também propor esses espaços de diálogo. Eu não sei bem quando o Helder falou, eles são uma massa de manobra, eu não sei se é bem os estudantes, os jovens que ele está falando, não acho que os jovens são massa de manobra, eu acho que o movimento social mais relevante que aconteceu nos últimos 10 anos no Brasil foi justamente liderado por eles, que foram as ocupações das escolas, né? Aquele movimento em que os jovens falaram, olha, a forma da gente lutar é essa aqui, a gente ocupa e diz, lembra, é para a gente que existe a escola, e na ocupação a gente usa os princípios da autogestão, do coletivo, e aí a gente não arreda pé até que a gente conquiste o que a gente está aqui reivindicando. No caso da cidade de São Paulo, o não fechamento das escolas, no caso das escolas técnicas, a questão do lanche, enfim, foram várias pautas, isso é outro assunto, mas, enfim, a gente tem que aprender com eles, aprender com os jovens, como é que eles, as estratégias deles, o que eles fazem, onde eles chegam, e se juntar, porque também aquele movimento conseguiu várias pautas, mas não conseguiu transformar a educação inteira, talvez porque renegou a importância da aliança com os adultos parceiros, que são os que têm a mesma visão de educação,
e que a gente poderia pensar juntos e fortalecer juntos, né, fortalecer o movimento e pressionar as instâncias que são capazes de transformar a educação, né? E, por fim, aqui eu vou falar sobre as questões do ensino médio, que foram trazidas. Eu estou compartilhando aqui no chat uma publicação de um processo que eu talvez tenha falado quando eu estive aqui no início, mas eu vou retomar porque é o que eu tenho para contribuir com esse tema, né? Eu acredito que o processo todo da construção da Base Nacional Comum Curricular, nos últimos, já isso desde 2014, faz tempo, foram vários governos, todo muito equivocado, né? Alguma coisa que foi sempre construída de cima para baixo, depois foi implementada como decreto em 2017 pelo Michel Temer, depois foi transformada em lei por esse Congresso que está aí nesse contexto. Mas a BNCC não representa de forma nenhuma uma visão né, a visão da maioria da sociedade, dos professores, dos estudantes, da sociedade como um todo. Porém, o ensino médio que estava aí, o que ainda está aí, absolutamente fracassado, sob todos os pontos de vista que a gente pode imaginar. Desculpa aqui se parece muito forte o que eu estou dizendo, mas, assim, taxas de evasão, tem escola possível para os jovens não participam, não estão na escola ainda, a taxa não é universal o ensino médio, porque ele não faz sentido para muitos jovens. Os que estão e que frequentam e que finalizam não levam aprendizagens significativas para a vida. Então, assim, precisa transformar o ensino médio, e muito, e assim como o ensino fundamental também. Mas aqui o tema é o ensino médio. Então, em 2018, justamente, um conjunto de organizações com esta visão se juntou e falou, caramba, a gente não quer esse ensino médio que está aí e não quer, e é contra a forma como a BNCC vem sendo implementada. Quais são as nossas propostas para o ensino médio, né? Então, esse foi um processo liderado pela Faculdade de Educação da USP, pela Choca, pela Campanha Nacional pelos Direitos à Educação, e durante um ano a gente organizou encontros em que, pela manhã, escolas transformadoras, projetos educacionais transformadores, liderados pelos estudantes, mostravam como é que podia ser um ensino médio diferente. Na parte da tarde, a gente debatia propostas e votava. Aconteceram em São Paulo, os encontros aconteceram em São Paulo, aconteceram em Rondônia, envolvendo a Via Campesina, a partir da faculdade, da Universidade Federal de Rondônia, que envolveu a Via Campesina nisso, os jovens participaram ativamente. Depois nós levamos para a Conani, em Brasília, uma síntese, também lá recolhemos alguns comentários, e o resultado está aqui. São 27 propostas para o ensino médio, que dão conta, que revelam, na verdade, que a gente não vai transformar o ensino médio com reforma curricular, com mudança na formação dos professores, né, nas licenciaturas, com livro didático. Não é assim. A gente precisa, na verdade, de todas as forças organizadas que incidem no ecossistema da juventude para que o ensino médio se transforme, a começar por os exames que levam ao ensino superior, o Enem e os vestibulares. Se eles continuarem medindo, serem orientados pela forma como são hoje, o ensino médio continuará sendo absolutamente pressionado para ensinar aquelas coisas absolutamente sem sentido, que não formam os estudantes, não selecionam os melhores estudantes para a vida universitária, de forma alguma, né? Mas, então, isso é fundamental. É fundamental que existam recursos que vão direto para a mão de projetos dos estudantes para eles realizarem nas suas comunidades. É preciso que existam recursos públicos para isso. É preciso que exista estrutura para que os professores permaneçam na mesma escola e se envolvam com a comunidade em que eles estão, para que essa forma de ensinar a partir de 13 disciplinas seja absolutamente superada por uma forma de que a escola seja um centro de produção de conhecimento da comunidade,
comprometida com o desenvolvimento daquela comunidade para que os jovens possam permanecer na comunidade. Então, todo um ecossistema que precisa ser mobilizado para que o ensino médio se transforme, né? E aí, eu não poderia deixar de revelar para vocês que eu escrevi um livro para o Projeto de Vida, tá? Não estou falando isso como propaganda, mas diante de tantas críticas, eu acho que também, se o Projeto de Vida agora é um campo dentro do ensino médio, vamos ocupá-lo com as nossas estratégias, as nossas visões. Esse livro não foi eu que escrevi sozinha, é um livro que a Choca fez uma curadoria a partir das iniciativas dos jovens e produziu um livro em que os jovens que fazem a transformação, que têm essa experiência, contam as suas histórias e propõem vivências. A gente propõe vivências a partir dessas histórias para os diferentes contextos do Brasil, os jovens indígenas, os jovens quilombolas, os jovens do campo, da cidade, da periferia, dos centros, para que todos os jovens se reconheçam. Então, o problema não está no projeto de vida, como não está na biologia, nem está na geografia, nem está na sociologia, está no que a gente faz com isso. Né? Se a gente faz um conteúdo fragmentado, disciplinador, burocrático, é tão ruim quanto, né? Mas, de fato, a transformação só virá a partir de uma estratégia coletiva dos professores, interdisciplinar, articulada e comprometida com o contexto que a escola está. Desculpa, falei demais, mas eram as questões... Eles estão querendo saber o título do livro. Valor de uma Voz, Editora Valor Moderna. De uma Voz. Ele já está publicado? Sim, é do PNLD, de 2021, da Editora Moderna. Tá. Alguém acha aí na rede e publica aí no chat, que fica facilitado. Valdo, Cira... só ficou faltando uma coisinha que eu queria muito ouvir dela sobre a 0219, tá. que é a BNC Formação em si. Se tem alguma leitura de que isso tende a mudar com o tempo, se ela pode vir a ser suprimida de acordo com o que vai acontecer nas eleições, ou se isso é algo que a gente vai ter que assimilar mesmo, né? A partir da sua vivência no Conselho. Então, só fazer aqui um reparo. Eu encerrei semana passada a minha participação no Conselho Municipal de Educação de São Paulo, tá? E aí a agenda do Conselho Municipal é muito mais ensino fundamental. Eu não li a lei 0219, que é da formação. Eu estive no MEC em 2015, quando estava formulando um novo currículo para as licenciaturas, que depois caiu, né? E eu não sei exatamente qual que é o conteúdo. Eu tenho lido muitas críticas de que reduz a formação dos professores a partir da BNCC, né? Então, é isso, Rodrigo? É isso mesmo. Eu pensei que talvez você tivesse mais inserida nessa discussão, mas eu agradeço muito, tá bom? Tá ótimo. Então, Samira? Bom dia, né, Helena, e todos, todas. Meu nome é Samira, sou professora de Biologia também, da Escola Pública, né, aqui em Curitiba. E é bem isso, Helena, o Rodrigo colocou uma preocupação minha. Qual é o futuro da licenciatura com essa BNCC? Eu acho que a tua exposição, o que você acabou de falar, você já me respondeu muita coisa. Porque eu vivenciei com você lá em Brasília e sei que era totalmente diferente. Essa BNCC que foi colocada nas escolas públicas, principalmente do Paraná aqui, é alienação pura, né? É jogar livro que nós não escolhemos, para começar, né? A gente não vive em função de livro, mas o aluno, né, coitadinho, ele vai ter que ter alguma coisa para se espelhar ali. Então, a minha preocupação realmente é com a licenciatura. Aonde que o professor vai com uma carga horária que ele vai reduzindo, e os estudantes, né? Eu tenho estagiários, tenho várias pessoas, né, da universidade que vêm, então tudo isso me preocupa. Claro que o futuro do meu aluno também, porque a maneira como eles estão jogando isso para os nossos alunos, principalmente no Paraná, que nós temos um secretário da educação aí, que é totalmente,
mecanicista, mercantilista também. Então, é muito triste, né? E claro, com os nossos alunos, depois de 2 anos, eles estão doentes, estão precisando de um apoio muito profundo, uma grande maioria, porque a gente tem filas, né, de meninos com depressão, com problemas. Nossa, é uma vastidão de coisas que surgiu, né? Já havia, mas agora muito mais. Então, isso tudo nos preocupa muito, né, dentro da escola. E isso é uma coisa, e daí nós enfrentarmos a BNCC com tudo que vem vindo, né? Porque cada dia vem uma coisa, tecnologia dessa forma, mas não há um computador lá para cada aluno, vamos colocar assim, né? Sabe, são coisas assim que às vezes, e é claro, a gente vai lá, estimula esse aluno, né, e a gente quer sempre, a proposta sempre é o aluno, né, nós não somos professores sozinhos, e uma escola não vive sozinha sem os estudantes, então sem eles a gente não é nada, só que as propostas estão vindo, né, e a gente vai engolindo às vezes, mas é muito triste de ver que a proposta real não era essa, né? E que, na realidade, eles estão colocando outra coisa, e justamente, parece que para acabar com as licenciaturas, e graças a Deus eu tenho muito estagiário e não vejo isso. Só que eu vejo, assim, que a redução, né? Tudo vai sendo... aqui, e daí vem alguém e fala assim, tem que daí preparar o estudante para fazer o Enem, porque vai ter questões abertas do Enem. Poxa, né? Ou para aquela prova, nós temos a tal dita da prova Paraná. É um terror, né? Tudo isso é avaliação, eles ficam avaliando o tempo inteiro. Então, o professor, às vezes, não tem nem o tempo de fazer o tal do projeto de vida, né? Porque toda hora tem uma avaliaçãozinha lá que eles estão inventando nova. Então, tudo isso é preocupante numa escola pública, né? Porque parece que vem para acabar mesmo. Mas, enfim, obrigada. Obrigado você, Samira. Léo? Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer muito as falas de todo mundo aqui. Eu costumo falar que o meu coração ele pulsa mais forte quando o estômago se revira e faz com que a cabeça comece a pensar, as coisas comecem a avançar no sentido da busca da ação, né? Eu não vou fazer uma pergunta, professora Helena. Aliás, antes de território que eu falo de um território quente. Eu falo aqui da região dos vales de Minas, estou no Vale do Aço, em Ipatinga. Atuo no Instituto Federal, na rede federal, fui do norte de Minas, tenho meu coração enterrado no Vale de Jequitinhonha, em Almenara. Então, tudo que me faz aquecer, e em especial aquecer os pensamentos, me faz ser uma pessoa melhor. E te agradeço a todas as pessoas aqui, agradeço à professora Helena por trazer tudo isso aqui para a gente. É mais um comentário, não é uma pergunta, porque eu acho que as perguntas, elas foram muito bem colocadas aqui. Mas é um comentário bem simples, eu tentei escrever aqui, vai ser bem rápido. Professora, a senhora reafirma que a gente não pode deixar o medo tomar conta. O medo é o princípio estético do ódio fascista, que só pode ser combatido com a estética do amor, né? Tenho mantido, se isso é possível, diálogo com alguns bolsonaristas. Não me nego a conversar com primos, irmãos, cunhados e outras tantas pessoas próximas a mim, que são bolsonaristas. Alguns, inclusive, em espaços acadêmicos. E todos eles reafirmam que a luta deles é contra a fragmentação da globalização.
Em momento algum, e aí quando eu entro no assunto, falo, não, peraí, mas tem algumas questões que são fundamentais, como, por exemplo, a questão da justiça social. E aí, na hora que eu entro com esse assunto, eles viram para mim e falam, isso aí é conversa de comunista. E aí para a conversa. Né? Porque é aí que está a ferida. Né? Quando qualquer discurso nosso vai no sentido da valorização, do individualismo, quando a gente reafirma o lugar da escola fragmentada, quando se defende o discurso nacionalista, também muito defendido pelos comunistas, né? A gente não pode esquecer toda a lógica da construção ideológica da sociedade, a gente acaba banalizando aquilo que Hannah Arendt nos trouxe e que a gente não pode esquecer. A gente não pode banalizar o ódio, banalizar aquilo que está tão forte na nossa sociedade, uma sociedade do consumo. E aí, aqui, nessa perspectiva, há pouco tempo perdemos um grande pensador, o Bauman, né, em 2017, que é uma das pessoas que eu acho que, junto a outros, consegue trazer tanto para a filosofia uma busca de entender que essa sociedade elitista, branca e mercadológica é uma só. E contra essa humanidade construída há 300, 400 anos, né? A gente tem uma outra humanidade, também construída há 300, 400 anos, que tenta e que se coloca na perspectiva de uma eco-humanidade. Então, eu queria só comentar que toda vez que a gente discute, e queria trazer isso da sua fala, que foi muito forte no início, e acho que a todo instante, só para reafirmar isso, o nosso discurso não é um discurso fragmentado, porque ele favorece o lugar do ódio. O nosso discurso é o discurso do amor. É o discurso, inclusive, de não esquecer que aquele bolsonarista, ele é um carrasco voluntário. E aí eu retomo aqui uma discussão sobre o carrascos voluntários, uma tese fundamental da historiografia alemã, né, em que foi fundamental também para a população alemã pensar e tratar isso dentro dela. Não é negando a existência deles que a gente vai, inclusive, mostrar para os nossos, que são também parte desse movimento, o quanto eles representam o ódio. Né? Então, queria mais agradecer essa sua fala, que reafirma o lugar do amor, reafirma o lugar da participação da juventude, reafirma o lugar da construção de uma estética plural e não fragmentada, que é muito diferente. Né? Eu não estou falando que a pessoa está em migalhas, eu estou falando que dentro dela cabe tudo, porque o amor é tão grande que cabe todo esse pluralismo do ser e viver. Era isso, eu queria só comentar e agradecer. Muito obrigado. Obrigado a você, Léo. A Maria Graciada. Bom dia, colegas. Bom dia, Helena. Que bom te ver aqui, sempre inspiradora. A minha questão é a seguinte, a minha vida é dedicada para a juventude, nesse lugar que você colocou, Helena, misturado. Nosso trabalho é com as casas de consciência, então nós não temos escolas, nós temos casas de consciência pela convivência. Então, somos comunidade de aprendizagem e agora a gente nominou de comunidade de sabedoria. E eu estou aqui no sul da Bahia, sou da etnia Tupinambá. Eu atuo muito nos territórios Tupinambá, Pataxó e Pataxó-Rorrorães. São grupamentos aqui na região onde eu estou. Né? E eu fiquei ouvindo todo mundo falando, e hoje integro também um movimento popular chamado Teia dos Povos, onde tanto no território indígena quanto na Teia, a Teia é um movimento campesino, STB,
MST, reúne todas as, né, o povo preto, enfim. E, na realidade, as discussões agora estão indo em outro caminho, eu queria muito te ouvir em relação a isso, porque é uma coisa que nos está mobilizando muito, que é a criação da Universidade dos Povos, completamente divorciada do governo, porque eu vi, acho que foi Ivone que disse que encara os jovens sem estímulo, desanimados, sem querer ouvi-los. Aqui a gente viu o contrário. Os jovens estão muito afim de saber, muito afim de entrar em tudo, mas, por exemplo, estamos aí com o desmonte da FUNAI, né? O desmonte da CESAI, então, esse ano não foi liberado verba para o combustível dos ônibus que levam os jovens para as escolas. Então, o último combustível que a gente conseguiu foi até fevereiro. Então, existe um desejo de volta às aulas, mas não tem condição para levá-los, porque os territórios são muito distantes. Então, as nossas discussões aqui, mediante tudo isso, é por que a gente fica refém de um governo que nunca nos respeitou desde a invasão. Então, bora construir uma coisa autônoma, gerida por nós, dentro dos nossos territórios, e esse é o movimento que estamos discutindo aqui. E, ao mesmo tempo, estando aqui, eu falo que eu sou costureira de mundos, que eu consigo estar em vários mundos, né? Olhando aqui quanta coisa potente, quanta gente potente, mas é isso, está muito difícil, sabe? Está muito difícil para essa juventude invisível, né? Porque é uma juventude invisível que tenta aí subsistir. Mas eu queria muito a tua opinião sobre isso, até para levar para as nossas discussões na TEIA. Obrigada. Obrigado, Maria Graciada. Nós vamos agora passar para... Não tem ninguém inscrito, só se a Susan estiver lá no chat. Acho que não. Não? Então, a gente passa para a Helena, e daí, se alguém mais quiser fazer algum comentário, nós passamos um pouquinho do horário que eu tinha combinado com ela, mas se alguém mais quiser, depois a gente dá mais uma aberturazinha, tá? Então, Helena... Só um pouquinho. Só tinha uma colocação aqui da Valéria, colocando que essa questão da competitividade está desde a educação infantil, e muito atrelado à forma de avaliação que a gente faz, que acaba excluindo. Tá. Mas é mais um comentário. E a Sônia já compartilhou teu livro, Helena, lá no Telegram, na ANE3, no coletivo. O povo aqui, você fala uma coisa, eles já puxam lá, não sei se era aberto o arquivo ou não, mas eles já piratearam lá e divulgaram aí para todo mundo, tá? É aberto, sim. Vai lá, Helena. Bom, na verdade, são falas muito potentes, né? Eu agradeço todas elas. Bem nessa perspectiva, acho que o Leonardo falou muito bonito, né? O sentido geral dessa conversa aqui. Eu queria só retomar acho que foi uma frase que a Ivone falou, não sei se foi a Ivone, mas enfim. Vão chegando os projetos, né? E a gente vai sucumbindo, né? Eu acho que no contexto da escola, hoje em algumas redes especificamente mais forte, né? Tem um pouco isso, assim, vão chegando os projetos e a gente vai sucumbindo. E acho que foi a Samira que falou. Eu acho que é importante a gente ter consciência do momento que a gente está vivendo, que também, né, acho que também a Samira falou, de uma imensa dificuldade, e agora a Maria Graciada completou, a imensa dificuldade que todos nós estamos vivendo. A pandemia foi uma coisa avassaladora, né, do ponto de vista da saúde pública, da saúde mental, do empobrecimento, né, da população, da volta do país à situação da fome.
e somado, né, aqui no Brasil com esse desgoverno, que, na verdade, tem um projeto de destruição claro e que acirra e acentua, né? Aí eu também só queria fazer um parênteses para falar o seguinte, ele até, nem os 30% dele seguem tudo que ele fala, né? Então, graças a isso, nós temos uma maioria, a Datafolha mostrou na semana passada, que acredita nas urnas, que acredita nas eleições, na urna eletrônica, na idoneidade das eleições, e a gente tem uma maioria, felizmente, que se vacinou, né? Então, também não é assim o domínio total dele, nem sobre o tal dos 30%. Eu acho que os que seguem o líder mesmo, e são cegos nesse sentido, são bem menos do que os 30%, e isso deve nos fazer ter vontade de estimular que a gente continue disposto a conversar com o pai, com o irmão, com o primo, com o vizinho, que eventualmente podem votar de novo no Bolsonaro, mas que não são, né, seguidores do líder dessa forma cega, né? Mas o que eu queria trazer de novo é isso, assim, eles têm projeto, eles estão vindo com projeto, e eles ganham espaço em espaços que não têm projeto, né? E eu acho que a Maria Graciela trouxe muito isso. Ali tem um espaço que tem muitos projetos. Então, ela vê os jovens super motivados, né, enfrentando as dificuldades, enfrentando, né, a destruição, a agenda da destruição, mas eles têm muitos projetos, projetos da Universidade dos Povos, projetos do território autônomo, né? Então, esse é o antídoto, é ter projeto e ser projeto coletivo. Eu acho que a imensa dificuldade da maioria das escolas brasileiras é não ser coletivo e, portanto, não ter projeto. O fato de que, quase 30 anos depois da LDB, a imensa maioria das escolas ainda se organiza nessa mesma estrutura das salas de aulas, das disciplinas, das aulas de 50 minutos, das provas, mostra a total ausência de projeto. A LDB já dizia que cada escola vai ter o seu projeto. Como é que pode ser que a imensa maioria das 200 mil escolas tenha o mesmo formato? Isso é falta de projeto. Na falta de projeto, os que têm projeto, e esse governo esses governos, né, não é só o federal, estadual, muitos estaduais, municipais, parlamento, judiciário está invadido por gente com essa visão, tem um projeto de formar pessoas ultraconservadoras. As escolas cívico-militares estão aí para mostrar isso, são o projeto deles, né? A pandemia pode ser um vetor de transformação se a gente tiver um projeto para isso. E aí, o que significa ter um projeto para que a pandemia seja um vetor de transformação no sentido da educação que a gente quer? Significa a gente reconhecer o que a pandemia desestruturou, que a gente não vai deixar voltar a acontecer, que é o formato das salas de aulas com as carteiras enfileiradas, com as aulas de 50 minutos, com o professor que fala, os estudantes que escutam. Essa estrutura basilar da nossa experiência escolar tem que acabar. E se a gente volta para o presencial com essa mesma estrutura, a gente abre todo o flanco para essa agenda da destruição, né? O que a gente reconstrói? Como é que a gente volta para o presencial de um outro jeito, reconhecendo tudo o que aconteceu nesses 2 anos, reconhecendo a fragilidade que as pessoas estão nesse momento, depois de tudo que aconteceu? Quais são os diálogos que precisam acontecer? Quais são os acolhimentos que precisam acontecer? Quais são as invenções que a gente precisa fazer para que a pandemia seja de fato superada e novas pandemias não venham? A escola é o centro de produção de conhecimento da comunidade. Se ela não fizer isso, outras instituições não têm como fazer, né? Então, eu acho que também a gente tem que reconhecer isso, a nossa falta, quando nós não fazemos um projeto, quando nós não nos reconhecemos como um coletivo, mas cada um de nós faz a sua parte, dá a sua boa aula, constrói a sua relação com os estudantes, isso é bom, mas é insuficiente. A gente precisa se reconhecer como um coletivo e criar um projeto para o território que está aqui,
que é o que a Maria Graciada está contando que eles fazem ali, né, no território que ela está lá no sul da Bahia. É isso que a gente tem que aprender com os coletivos, com os povos originários, com os movimentos sociais e trazer para o contexto da escola, né? Então, acho que esses são meus comentários finais aí, a partir mas ainda à disposição de se mais alguém quiser comentar alguma coisa. Helena, então, foi ótimo, né? 1h20, nós tínhamos previsto 1 hora, e dizer assim, de convidar ao vivo aqui, para você que está conosco no litoral do Paraná, com toda essa turma, para nós poder estar juntos, né? Na conferência Caiçara, a Conane Caiçara, né? Nós vamos fazer a 5ª Conane, a primeira regional do país, foi realizada lá, nós já estamos na 5ª, vai ser no entorno do dia de São João, 23, 24 e 25 de junho. Ao menos um dia você está presente, mas de preferência os 3, para nós conviver contigo lá. Vai ser ótimo, né? E para você também participar, falando um pouquinho do que você falou aqui, que foi extraordinário, né? Aí muitos de nós já vamos ter lido o livro da base que te inspirou no artigo ali que foi compartilhado, o livro do argentino, que você cita, o livro de vocês e tantos outros movimentos que a gente pode ir fazendo e trocar lá nessa 5ª Conane Caiçara. Então, gostaríamos muito de contar contigo lá. Estamos a um pouquinho menos de 3 meses e depois, com certeza, muitos de nós iremos te encontrar na Conane Nacional, que a equipe da Sônia já está organizando. Finalmente, nós vamos poder voltar ao vivo nessas conferências, seja regional ou nacional, mas está organizando para esse ano ainda. Mas esse 23, 24 e 25, se você puder reservar na agenda, nós vamos te buscar de Limousine, em São Paulo. São Paulo é pertinho, né? Te trazer aqui, foi muito boa a tua participação. Para quem pediu, eu vou tentar ver se amanhã eu consigo. Uma coisa é a gravação total do encontro de hoje, que nós vamos continuar e já te convidamos. Se você quiser permanecer, não tem problema nenhum, pelo contrário, é uma satisfação. Mas nós vamos fazer o vídeo de toda a reunião, mas eu vou procurar amanhã separar essa 1h20 num vídeo específico para quem quiser multiplicar, porque ele é extremamente importante para nós nos espaços educacionais. Cada um aqui tem o seu projeto, o seu espaço, né, dentro do seu território, e acredito que reproduzir essa discussão que nós fizemos aqui, essa reflexão que você nos traz é de extrema importância, da máxima importância. E independente disso também, para além disso, não independente, a Helena é uma pessoa muito acessível, é muito fácil entrar em comunicação com a Helena pelo virtualmente. Quem quiser continuar discutindo com ela e nos próximos dias, mandando perguntas ou trocas, eu deixo você à vontade, Helena, para dizer como é que eles podem te achar, como é que é o caminho melhor para te achar, e o convite para você. Tá ótimo, Valdo, obrigada. O melhor caminho para mim é o e-mail, porque no WhatsApp eu me perco, não responde na hora, depois esquece. Então, meu e-mail é hsinger67@gmail.com. Também
Valdo pode compartilhar com vocês, eu respondo mesmo, e inclusive porque é um prazer estar com vocês, admiro muito o trabalho que vocês fazem, acho super importante essa iniciativa, esse curso aqui, espero que ele se multiplique muito. E é isso, gente, eu vou agora continuar o meu sábado por aqui, e boa continuidade de encontro para vocês. Muito obrigada. Obrigado. Então, já está disponível ali no... Isso. Tem alguém falando aí? Tem alguém tem a ver aqui ou é vazamento só de som? Mas já está disponível, então, o e-mail da Helena, o caminho é esse, a gente te agradece muito, Helena. Lembrando todos aqui que a Helena é mais uma das referências da ANIDA, que passou a integrar da ANE 3, né? Nós tínhamos algumas referências, né, que a gente estimulava o pessoal a ler, sem dizer que nós nos baseávamos em autores, mas nós convivíamos com esses autores, e até uma altura, Helena, nós só tínhamos homens. Então, a partir da Conferência Nacional em Brasília, entrou esse cuidado nosso, né? E evidente o destaque de muitas educadoras que fazem diferença, fizeram e fazem, e a gente passou a ampliar essas pessoas, e você integra as nossas referências. O painel em Brasília foi muito interessante, porque estava eu, o Celso e a Terezinha Rios na Conane no painel, né? E chegou uma altura lá e que entrou essa questão, dizendo assim que tinha que olhar mais a voz das mulheres, né? E daí nós trouxemos o Pacheco num dos debates que ele participa sempre aqui, e ao destacar o livro dele, né, Aprender em Comunidade, lá, foi feita essa pergunta, né, que também tinham poucas mulheres no livro dele, mas tinha uma identidade nas que ele descreveu, dos educadores e educadoras brasileiras, né? As educadoras todas tinham sido muito perseguidas por processos autoritários. E a nossa vontade é o contrário, que a gente tenha muitas mulheres destacadas como referências, mas nunca perseguidas, né, pelo que fazem no seu dia a dia. Você faz muita diferença, né? Eu destaco mais uma vez, de todas as vezes que eu conheci a Helena muito recente, né? Mas eu era um fã muito dedicado ao pai dela, o Paul Singer, porque foi um dos fundadores do PT, né? Já falecido, e eu convivi um pouco com ele na USP, mas principalmente nos encontros nacionais do PT da época. Eu vivi no PT de 80 a 91 e tive o prazer de conhecer o teu pai. Daí um dia apareceu a tal da Helena, e ela é filha do Paul Singer. Eu pedi, disse, é filha do Paul Singer. Como é que eu não conhecia essa mulher antes? Então, nós até ter conhecido você, e todos nós termos conhecido você e estarmos convivendo, assim, dialogando agora com uma pessoa que nem você, é uma satisfação muito grande. Vamos caminhar muitos anos juntos ainda, enfrentando tudo isso aí que está na frente, que nos oprime, que exclui, que não sei o que e tal. Mas eu tenho para mim, né, Helena, que se fosse fácil não teria graça, né, a vida. Não precisava ser tão difícil, né? Mas o que nos constitui também é a nossa capacidade humana de desenharmos mundos, né, novos, que permita ter esses horizontes da democracia, da justiça social, tudo isso. Então, te agradeço em nome de todos aqui. Obrigado, Helena. Obrigada, gente. Abraços para todos. Bom sábado.